Tem aqui dizendo olê, Neymar também tem aqui. Tá? Também tem de tudo. No YouTube, tem gente pedindo Neymar, tem gente falando que a culpa é da camisa nova. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Arquivo da Bola. Se não é inscrito, se inscreva-se, faça um comentário positivo, deixe o seu like e ative as notificações. Vamos ver aqui um corte do canal ESPN Brasil, do programa Linha de Passe. Link na descrição como crédito, direitos de imagem ESPN Brasil. E nesse corte vamos ver aqui o que vão falar sobre a atuação do Brasil contra a França. E sem demoras, bora pro vídeo. Eu gosto. Eu adoro. O pessoal tá culpando o uniforme, cara. Coisa maravilhosa. Porque tem gente aqui dizendo olê, Neymar também tem aqui. Tá? Também tem de tudo. No YouTube, tem gente pedindo Neymar, tem gente falando que a culpa é da camisa nova. Enfim, a gente vai falar de tudo isso aqui. O do péssimo apelido Brasa. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Temos aqui Paulo Calçade, temos aqui Leonardo Bertozzi, temos aqui o Vitor Birner. Vamos tentar contar também com o Pedro Ivo, que está em loco, né? E vamos ver se a gente traz também a coletiva do Ancelotti. Seguinte. Diga. A minha pergunta para você é a seguinte, Vitor Birner. O que nós vimos hoje foi o Brasil ou foi o Brasa? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você agora, oficialmente, já que havia cumprimentado você fora do ar, mas formalmente na frente da televisão a gente cumprimenta de novo, como cumprimenta Paulo Calçade, Leonardo Bertozzi, os fãs das fãs do esporte. Foi o Brasil. É óbvio que a seleção não está pronta, é óbvio que algumas vezes a seleção tenta marcar alto e erra. A França, por exemplo, no primeiro tempo, 2 vezes deu contra-ataques do Brasil, de 3 contra 3, 4 contra 4. E houve tomada de decisão ruim. Mas eu não esperava nada muito diferente nesse estágio da preparação. E digo mais, eu acho o resultado, se tivesse perdido demais ou vencido, irrelevante. Porque aqui funciona do seguinte jeito, se o Brasil ganha da França, já é a loucura, vai ser campeão do mundo. Porque tem uma coisa... Você lembra da Copa das Confederações? O Brasil ganhou várias. Hoje, eu falei isso várias vezes já. E chegou na Copa do Mundo. E o pior, mantendo uma ideia de jogo que não funcionava. Isso. Copa inteira não funcionava. Exatamente. E a França é muito melhor que o Brasil individualmente, apesar de coletivamente ser uma seleção ok. Não está à altura do seu nível de jogo individual. E ao mesmo tempo, se o Brasil perde o jogo, parece que nada presta. E eu não acho que é isso. Eu acho que é uma construção. Eu acho que o jogo de hoje serviu para mostrar mais ou menos, porque um jogo só não é referência para tudo, o estágio dessa construção. E a única coisa que deve estar ficando assim na cabeça do Ancelotti, porque entra o Luiz Henrique bem, mais uma vez, o Vini Júnior joga abaixo do que pode, mais uma vez, e o técnico, que tem sido muito inteligente nas tomadas de decisões, privilegiando o momento físico dos jogadores, e técnico, na maior parte das vezes também, vai ter talvez que pensar em algumas coisas se alguns jogadores, como por exemplo o Vini Júnior e o próprio Rafinha, que não começou a jogar bem na seleção, mas acho que sentiu dores hoje de fazer um primeiro tempo um pouco abaixo, não repetirem algo próximo do que fazem nos seus clubes. Porque essas são referências da seleção, quando a gente olha o potencial e o que fazem em Real Madrid e Barcelona. Então, você me perguntou, é o Brasil? É o Brasil, com seus problemas, com um ciclo que começou há pouco tempo, com o treinador tentando arrumar soluções, para mim, da maneira mais compatível possível, e por isso o elogio dentro das características do elenco que ele tem à disposição. Outra coisa, né, Calçade? São 7 desfalques de jogadores que a gente olha e fala, esses caras aqui são titulares, né? Se você quiser considerar 8, porque o Rodrigo já não vai para a Copa mesmo, a gente sabe, mas seria um jogador importante, relevante. Então, foi muitas coisas acontecendo para a convocação e já com jogadores convocados. Dá para a gente dar uma aliviada na crítica, levando em consideração isso, enfrentando a seleção que hoje é considerada a melhor do mundo, tudo bem? Olá, William. Olá para você que nos acompanha. William, Diga. Se fosse um 2-2... Poderia ter acontecido, hein? Teve chance. Teve chance. Aí era uma outra linha. Então, vamos analisar o que aconteceu no jogo, independentemente do resultado. Até porque é amistoso. Né? É amistoso. Né? Você pode fazer, num amistoso como esse, você pode fazer 6 alterações. Mas é melhor um amistoso assim do que contra a Bolívia, Mauritânia, Peru, Mauritânia, bem melhor. Não tem dúvida disso. Se referindo aos amistosos da Argentina. Da Argentina. Né? Não tem a menor dúvida disso. A França, com um trabalho que eu entendo que não é o melhor, mas dura muito tempo. Sim. Vou deixar. Então, você, mesmo não sendo o melhor treinador à disposição para uma geração brilhante, é um trabalho muito mais denso do que o do Carlo Ancelotti. Terceiro ciclo de Copa dele. Carlo Ancelotti não veio para tirar assim da cartola um Brasil que ninguém sabia que existia. Não, ele está lidando com o mesmo Brasil que os outros lidaram, apenas do jeito dele. E o jeito dele
ter alguns caminhos diferentes. No jeito dos outros, você tinha 10 vagas disponíveis à espera de um rei. Agora não existe rei, né? Então esse é um ponto. Então, é bem diferente isso. Agora, com muitos desfalques, a seleção seria diferente, acredito que seria um pouco melhor, sem os desfalques, foi um nível muito alto. Porém, esta situação pode acontecer numa Copa do Mundo. Eu não acredito que o time começa é o time que termina, até pelo tamanho da competição, pela quantidade de jogos. Você tem amarelo, tem vermelho, tem contusão. O festival de contusão que se tem assim, nesse início de ano, no mundo todo, é um absurdo, né? Você está tendo... O futebol está assim, tá sugando tanto dos jogadores no mundo todo que vamos ver quem é que vai para a Copa. Isso vale para qualquer equipe. Porque alguém que tiver uma contusão que demore 15 dias, talvez os treinadores... Já olha e fala, vale a pena. Será que vale a pena ou não? Você mais 15 parado, mais 15 e a Copa foi embora. Né? Então, esta situação do jogo de hoje, ela pode acontecer. A gente não pode esquecer que é uma data FIFA, não é só uma data FIFA para jogar e ganhar da França. É uma data FIFA para jogar, para encarar um grande time que é candidato a ser campeão do mundo. Mas o treinador precisa tomar algumas decisões. Quem que pode ir, quem não pode. Eu acho que o jogo de hoje serviu para um monte de coisa. Só não sei se ele vai conseguir resolver. Mas o jogo de hoje está claro. A gente tem um problema há muito tempo gravíssimo nas laterais. Gravíssimo. Gravíssimo. E são laterais reservas. A Copa vai começar e você tem que torcer para o Militão voltar, né, para o Brasil jogar de um formato diferente. Inclusive, eu jogarei com o Alexandre, o zagueiro do Lille, na outra lateral, inclusive Militão na direita. A gente estava conversando na redação, o Ancelotti, ele devia buscar... Cara, bota 4 zagueiros ali no fundo, porque é o seguinte, com os laterais que você tem, é melhor ter 4 zagueiros, alguém que consiga jogar, né, adaptado ali. Sim. Claro. Mas, a gente tem muita coisa para falar aqui. Acho que foi um amistoso válido para aquilo que ele... Para o motivo da existência desse amistoso, tornou ele válido, que é ver alguns jogadores e, é claro, ganhar da França, você cria uma situação Você levantou uma bola legal aqui para eu já passar para o Bertozzi, você levantou uma bola boa. Mas aí, não ganhou, justamente isso. Vamos deixar o resultado à parte. Tá bom. Tá? Perdeu 2-1, ok. França poderia ter perdido com todo mundo, um desfalque ou não. O que o jogo mostrou para o Ancelotti, na tua opinião? Beleza. Boa noite. Boa noite, Léo. Primeiro, eu não acho que o resultado seja 100% irrelevante, porque, queira ou não, ganhar te dá confiança, ganhar valida algumas escolhas, e é bom, faz bem, né? Ganhar um jogo de rivalidade histórica como é Brasil e França, é claro que seria bom. Dito isso, se você quisesse só ganhar, você poderia fazer igual a Argentina, né? Chama uma Mauritânia e Zâmbia aí, lota a bomboneira nos 2 jogos e, né? Você tem dúvida que a Argentina vai ganhar bem os 2 jogos? Vai. Nenhuma dúvida. Vai poder identificar eventuais falhas no time, eventuais problemas que possam se mostrar na Copa do Mundo? Não vai. Então, assim, o Brasil tem essa chance agora. Os desfalques fizeram com que esse não fosse um possível ensaio para a estreia na Copa. Porque esse não é o time da estreia da Copa. Não é. Claro. Não tem como ser, né? Porque, claro, tudo bem, você já perdeu o Rodrigo, mas o Bruno Guimarães não tá, o Gabriel Magalhães, o Marquinhos, o Militão, que a gente tem a perspectiva de voltar. Agora o Bremer vai deixando. O Estevão, artilheiro da Ancelotti. Né? O Alisson, que a gente bate aqui na madeira, porque é disparado o melhor goleiro brasileiro. Enfim, Muita gente tem acha várias que não, situações. né? Mas eu concordo contigo. Também acho. Vai lá. Tem muito o que falar. Enfim, essa é a situação. Então, assim, não era um teste para a estreia contra o Marrocos. O jogo mostrou em vários momentos o que pode ser uma eventual situação lá na frente. Por que eu disse isso? No primeiro tempo do Brasil ficou muito claro para mim que quando o Brasil na Copa do Mundo enfrentar um jogo deste tamanho, o Brasil não vai ter muita questão, não vai fazer muita questão de ter iniciativa, não vai fazer muita questão de ter controle, não vai fazer muita questão de mandar no jogo, não vai fazer muita questão de duelar no meio-campo e vai tentar ser um time que roube a bola e tenha transições rápidas. E tá certo, não tá pra fazer isso? Não acho que não está errado. Tá. Mas aí eu vou entrar no ponto que você tocou primeiro, Birner. Para isso, primeiro, você tem que acertar mais, você tem que tomar melhores decisões e assim, porque o Brasil, essa seleção brasileira é uma seleção que chegou no último terço, não elabora. Ela tem que definir. É isso. Né? Sim. Ela não é uma seleção que vai rondar a área, girar, procurar o espaço do outro lado. Ela não funciona assim. Resolver rápido. Né? Tem que resolver rápido. Então, isso tem que funcionar melhor.
Eu gostei dos primeiros 15 minutos do Brasil hoje. Com menos bola, o Brasil chegou a ser... O Rafinha recebeu aquela bola do Casemiro rápida na cobrança de falta, depois uma bola que ele conseguiu um escanteio ali recebendo na direita, nas costas da defesa, mesmo mais ou menos baleado ali, depois ele até saiu. Eu gostei dessa movimentação. Teve coisas que eu gostei menos. Por exemplo, o Martinelli foi tocar na bola com 17 minutos de jogo. Pela primeira vez. Ainda me incomoda um pouco essa dificuldade de entender quem que joga do lado esquerdo, quem que vai cair mais por ali, dessa função. Porque, gente, tira esse número 4-2-4 da cabeça, porque no campo nunca é assim. Né? O Brasil não joga com 4 atacantes. Sempre vai ter alguém... O Ancelotti, antes do jogo, fala, o Cunha vai voltar para ajudar na organização, na saída. Né? Só que aí, quem vai ocupar o espaço na frente? Porque se o Vinícius cair muito para a esquerda... o Martinelli ou não vai receber a bola, ou vai trombar com ele. Entendeu? Só um detalhe para complementar, para te deixar o gancho. Lembrando que a ideia inicial do Ancelotti era ter o Rodrigo, que é o meia do lado esquerdo, para o Vini jogar o Cerezo. Você teria um construtor. Perfeito. O Martinelli não é. Então, o Martinelli é um atacante. Então, assim, eu achei que isso foi uma das coisas que não funcionou no primeiro tempo. E segundo, do meio para trás, assim, achei muito desfigurado. E acho que nos exames individuais, alguns jogadores saíram melhores que outros. Por exemplo, se ele queria ver Léo Pereira e Bremer, e não pelo gol. Tá? O gol, é claro, a bola parada ajuda, cada vez mais ajuda, pode decidir uma Copa do Mundo, e o Bremer é muito bom na bola parada, normalmente pelo alto, né? Não por baixo como foi hoje. Nem tanto pelo gol marcado, mas pelo gol sofrido, né? Sim. Um dos gols sofridos, né? Que aí a gente põe o Léo Pereira na conta. Sim, e assim, ok, gente, o Mbappé provavelmente vai jantar qualquer zagueiro nessa situação. Mas até mesmo no começo da jogada, na construção, eu achei que o Léo Pereira talvez não tenha passado no exame. Né? Porque tem vagas abertas na Copa do Mundo e se fosse um vestibular, eu acho que o Ancelotti ainda deixaria o nome dele pendurado ali. Ele joga numa rotação menor do que os jogadores que atuam em alto nível na Europa. O Pedro Ivo está pedindo passagem aqui, vou colocar ele na conversa também, que ele está lá em loco. Também quero as impressões do Pedro Ivo aí sobre esse jogo da seleção brasileira. O Pedro Ivo que acompanha a seleção brasileira há tanto tempo, está aí. Só falando do Ancelotti, está desde o começo aí nessa história. E vamos ouvir o Pedro também. O pessoal estava falando aqui de vestibular, né, Pedro Ivo? Quem passou, quem não passou, quem deixou uma pulguinha atrás da orelha e tudo. Na tua opinião, como foi esse vestibular aí contra a seleção francesa? Não só no coletivo, mas a gente falar de individual, da parte individual, né? Afinal de contas, uma seleção bem desfalcada é sempre bom lembrar, né, Pedro? Tudo bem contigo, meu querido? William, tudo bem? Um abração para você. Estou vendo aqui, estou conseguindo ouvir o programa desde o início, concordando com praticamente tudo das impressões. Calçade, Birner, Léo, falando do esporte com a gente, no YouTube, na SPN e tudo mais. E eu não imaginava que fosse outra percepção de vocês, porque tudo um contexto, a gente não tem que tirar de contexto para analisar. Mas só para responder direto a sua pergunta de vestibular, é muito louco, né? Porque, por exemplo, o Bremer fez um gol. Então no vestibular ele foi bem? Para mim não tanto. A linha de defesa teve problemas. Só que a linha de defesa teve problemas porque treinou um dia junto. Começou com um zagueiro no início do treino, depois trocou para outro zagueiro. Poucos minutos teve que encarar só a França. Sobra a qualidade quando a França tem a bola. Aí você pega um pouco ali o Wesley. O Wesley, para muita gente, era um cara que não era defensivo. O Wesley, para mim, ótimo. Passou no vestibular. Léo Pereira, abaixo, só para pegar o vestibular. Douglas Santos, é um cara que é muito encaminhado para a Copa. Esperava um pouco mais dele hoje, principalmente sem bola. Acho que ficou batendo um pouco de cabeça ali no início do primeiro tempo. Lá para frente, nada muito diferente do que a gente imaginava. A opção pelo Martinelli é muito de recomposição. E aí tem todo um encaixe que não existe no que treina pouco. O Rafinha sentiu, é importante entender em que momento o primeiro tempo sentiu para a gente poder fazer uma análise melhor. O Luiz Henrique, que não por acaso tem muita moral nesse grupo de seleção brasileira, mostrou uma vez mais que quando veste essa camisa, que pesa para tanta gente, parece que está jogando bola ali, sabe, naquela adolescência, naquela infância dele na rua, tranquilo, muda um pouco a cara do Brasil no segundo tempo. Então, de análise individuais, é isso. Análise coletiva, eu acho que fica, tá muito claro, acho que foi o Calçado que falou, o Léo, não me recordo agora. O Brasil contra as seleções principais, o Ancelotti já deixou isso muito claro, vai ter essa proposta. Baixa, defende, tenta se organizar, sai em velocidade. Baixou, defendeu, não conseguiu pegar a França. A França tocava a bola com muita facilidade. Mas aí, falta de entendimento. O Ancelotti tem uma característica assim no Real Madrid, só que a gente que jogou junto há muito tempo, gente de qualidade superior, gente que estava há muito tempo ali treinando, não 20, 30 minutos no dia anterior. Com bola, quando acelerou, aí eu queria ver um pouco mais. Queria ter visto um pouco mais do Vini. Não sei em que momento o Rafinha sente, queria ter visto um pouco mais do Rafinha.
Acho que o Cunha poderia ter sido inserido melhor no jogo. Então, as análises elas precisam ser contextualizadas. É claro que o 2-1 para a França, em muitos momentos ele foi 2-0 para o segundo tempo, ele fica com gosto amargo. Até onde vai esse Brasil? Esse Brasil foi envolvido facilmente no primeiro tempo contra uma seleção de primeira prateleira. Como é que vai ser na Copa? Só que não é esse Brasil que vai jogar a Copa. Até peguei aqui, se você me permite, fiz uma anotação, que eu olhei para o campo ali no final do segundo tempo. O Brasil termina o jogo com o Ibanez em algum momento ali pela lateral direita, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos. A chance de ter uma linha dessa na Copa é nula. Casimiro e Danilo. Podemos ter em algum momento esses dois juntos na Copa. Aí lá na frente o Luiz Henrique aberto de um lado, que variou de direita para a esquerda. O Vini abaixo hoje, o João Pedro por trás e o Igor Thiago. Então, um grupo que nem sequer treinou junto. Aí fica aquela coisa do abafa, bola levantada, joga para cá, joga para lá. O Luiz Henrique achou um cruzamento, o Bremer bem posicionado e sai o gol. Mas era muito pouco de que funcionou e por isso saiu o gol. Então é preciso contextualizar, mas sim, é um jogo abaixo de uma seleção que em muitos momentos esteve abaixo da França, tecnicamente abaixo no conjunto de jogadores que estavam ali, porque não eram jogadores principais. Então acho que o retrato, a análise para mim é essa. E aí não é aliviar, passar pano nem nada. Quem foi mal, a gente tem que falar que foi mal. O que não funcionou, tem que falar que não funcionou. Mas a realidade que vai se impor na Copa, para mim, não necessariamente é a realidade de início de jogo que a gente teve aqui hoje, William. O Birner quer te perguntar alguma coisa aqui, né? Primeira coisa, boa noite para o Pedro. Claro. Como você está ali na cobertura, Tudo bem? em cima e muito bem informado, você acha que depois do amistoso de hoje, no próximo jogo contra a Croácia, o Ancelotti vai se preocupar mais em rodar jogador, testar jogador, ou tentar acertar melhor essa marcação alta, mais consistentemente, acertar melhor o contra-ataque, mais consistentemente, melhorar consideravelmente a saída de bola, que é uma coisa Tudo isso em problemática? 3 dias? Então, eu queria saber se a preocupação do Ancelotti passa a ser depois do jogo de hoje, o coletivo mais ou da rodagem para alguns jogadores, testar alguns jogadores? Ô Vitor, eu acho que a resposta pode estar no final do jogo aqui. Porque quando ele coloca o Igor Thiago, sabe, quando ele coloca alguns jogadores como o Ibanez, ele não está tentando ajustar, eu acho que ele está tentando observar, rodar o time, porque ele não lançou mão do Igor Thiago no segundo tempo porque achou que ele resolveria contra a linha de defesa da França. Ele quis observar, ele quis entender como é que se comporta. Eu acho que para o segundo jogo vai ser isso. Já tinha uma ideia antes do jogo contra a França, ganhando, perdendo, empatando aqui. Hoje seria um jogo de colocar o que ele achava ideal ali. Se a gente pode esperar uma escalação muito diferente Croácia, no começo? olha só, a gente não sabe se o Marquinhos volta, a gente não sabe se o Rafinha tem condição. Eu acho que a gente pode ver mais jogadores rodando ao longo da partida. Essa já era uma ideia da comissão técnica. Isso aí, sim. Então acho que ele vai precisar ajustar pontualmente, mas o Calçado foi cirúrgico em 3 dias. O time treinou 20, 30 minutos ontem, porque o Douglas Santos só chegou ontem, sabe? Então, assim, é pouquíssimo tempo, é o tempo que tem que ajustar, é o trabalho dele, mas eu acho que é muito de observar no comportamento, observar se o Luiz Henrique pode começar caso o Rafinha não comece, observar quem ele mantém aí na linha de zaga caso o Marquinhos realmente não possa jogar. Será que o Ibanez começa jogando para ser observado de início? O Léo Pereira já foi observado hoje, o Grêmio já foi observado hoje. Então não é exatamente para mim uma construção ajuste. Falhou hoje, vou corrigir esse grupo para terça. Eu acho que vai ser de muita observação para o jogo contra a Croácia. Só que eu acho que o foco está lá em maio. 1 semana de trabalho na Granja, 2 semanas de trabalho em Nova Jersey. Acho que ali vai ter muita coisa que hoje se verificou muita coisa aqui. Os jogadores são diferentes, as peças são diferentes. Mas dentro da ideia, com as peças que ele terá à disposição lá no pré-copa, ele vai ajustar muita coisa. Foco talvez para ajustar time, ajustar a ideia vai estar lá. Acho que vai ser de muita observação contra a Croácia, Birner, te respondendo. Só porque já tocando no Calçade, porque se perde jogo para a Croácia, eu penso que os resultados não são relevantes, eu sei que você concorda. O Léo acha que dá moral, então tem alguma relevância. Tem um barulho. Mas então, tem, claro que tem. A pressão externa fica muito grande se o Brasil voltar para cá, não, porque os jogadores não voltam duas para cá. derrotas. Com 2 derrotas. Exato. Fica muito grande. Fica, mas não vai acontecer nada. Né? Vai Não, ter de cair barulho. treinador e tudo, não. Mas há uma pressão, há barulho, claro. lógico. Jogadores, principalmente. O presidente CBF, o Pedro conversou, a gente ouviu muita gente, falou hoje. O Ancelotti é 100% de autonomia para. Então, não tem barulho, né? Você sabe qual é o barulho. Só um plazinho, Calçade, nessa pergunta, nesse debate da vaia. Hoje, hein? Aqui, Foxborough, estádio depois de Boston, não é exatamente o principal centro de futebol brasileiro do mundo, apesar da forte colônia brasileira, para pegar um pouco carona nessa colônia brasileira. Acabou o jogo,
tinha uma turma aqui de brasileiro vaiando, não foi uma vaia enorme. Então, tem uma turma que fez ali, fez aquele gesto assim de negativo, queria ver um pouco mais. Isso vai mudar alguma coisa para o planejamento contra a Croácia? Não. Isso vai representar alguma coisa para a Copa? Não, mas acho que responde um pouco desse humor da torcida que queria pelo menos ver um empate. Talvez pudesse ter saído empate numa bola aí de final do jogo, mas não necessariamente representaria que foi um jogo bom, que foi um jogo de igualdade contra a França. Não foi. Ancelotti, Então acho que gritaria vai ter, se perde contra a Croácia, vai chegar contra o Panamá no Maracanã, tem que ganhar, tem que vencer, tem que sair daqui com vitória no Brasil, mas eu acho que vai mudar pouco o status do Ancelotti, vai mudar talvez o peso ali de alguns jogadores que precisam se provar e sentem muito Principalmente o Vini. a seleção Eu ia falar brasileira. isso. Talvez Ancelotti isso. que pode ir para a Copa. Quero entrar nesse assunto já. O Fala, Ancelotti Calçade. pode ir para a Copa renovado, né? Sim. Se ele quiser. E ele falou outro dia, depois Deve da ir, Copa né? fica mais Espero que caro. vá. Não, Então, o Brasil se muda. saiu, o Brasil saiu da Copa, saiu para a Copa xingado no Maracanã aqui em 98, depois de perder para a Argentina e chegou na final. Sim. Né? Assim, esse barulho é normal. Tipo, 2002, Esse barulho é algo que é uma relação que a seleção desenvolveu com o país com a seleção, e é uma relação que está nos clubes brasileiros também, quase em todos. Que é, primeiro você espera o time te dar o time é que te motiva a empurrá-lo. Não você empurra o time. É uma maneira da maioria dos torcedores brasileiros encarar o futebol hoje. Você vai e fica assim, de braços cruzados. A hora que você fala, isso aqui é legal, interessante. Aí você entra no jogo. Tem torcidas que preferem entrar no jogo antes, mas o Brasil desenvolveu isso. Primeiro, a forma de jogar do Brasil está clara. O Brasil, aos 21 minutos, tinha 30% de posse de bola. Ainda estava 0-0. E a França, 70%. E o legal da França é que o Deschamps escalou um time parecido ao Brasil. Porque ele tinha 4 atacantes, 2 jogadores no meio de campo. Tchouaméni e Rabiot. Se fosse aqui, eu falo, Tchouaméni, Rabiot, também não é uma dupla fenomenal. Mas o quarteto dele, hoje, e ele pode escalar vários formatos desse quarteto, é um quarteto que, quando a bola chegava à frente, porque a bola morava na frente, Sim. o Brasil estava pressionado. O quarteto é absurdo. O movimento do quarteto Absurdo. é muito melhor do que o do Brasil. Posso só te dar um exemplo, O Calçade? do Brasil o Brasil é um quarteto que chega em velocidade, né? Geralmente. O da França conseguiu se instalar. Quando tem que elaborar, não sai o última Brasil fase. ali. A da França se instalou ali nos últimos 20 metros, 30, e começa a Mas criar ali tem mais situação de qualidade finalização. individual e ali tem mais tempo de trabalho também ali. Né? Calçade. Tem tudo. Tem Tem a bem dúvida. mais Eu tava, qualidade. eu tava vendo Deus. os colegas debatendo quando vem a escalação na França, como é que vai ser esse ataque, né? Exatamente. Aí a primeira ideia era, deve ser o Olise na direita, como joga no Bayern, né? O Dembélé e o Mbappé como uma dupla móvel e o Ekitike na esquerda. Aí no campo não, você viu o Olise por dentro, mas assim, por dentro, mas por fora, por dentro, lá atrás, na frente, onde não estava o Olise, né? Pois é. Então assim, é Léo. um pouco isso que a gente imaginava ver, né? O próprio Mbappé. Fala, Pedro. E só para traçar um comparativo dentro do próprio jogo, depois que sai o primeiro gol da França, não é que a França recua, mas por necessidade, por natureza do jogo, o Brasil passa a ter um pouco com a bola. E aí o que faz com a bola o Brasil e o que fez a França os 30 minutos anteriores. Então eu acho que é isso. Era o Brasil escalado para ter recomposição e muita saída em velocidade. Quando teve que ter a bola para elaborar, faltou. Faltou talvez um homem a mais para marcar quando não tinha bola, faltou um homem a mais de meio para elaborar. Isso não teve. Então isso já traz um comparativo que não é para mim só uma questão de nível de jogador. Ninguém vai me convencer que o Matheus Cunha, o Rafinha, o Vini são jogadores abaixo, jogadores que não sabem criar. Mas faltou elaborar. E acho que isso é o tipo de coisa, esse é o tipo de conceito que fica do jogo, independentemente da atuação individual do Vini, independentemente da atuação individual do Rafinha, quando se machucou como estava no primeiro tempo. Quando teve a bola, em algum momento da Copa, pode ter a bola contra a seleção forte porque sofreu um gol, o que faz? Como elabora? Eu acho que bate nisso que o Calça fala. O quarteto da França, quando tem a bola, quando se instala, aí a coisa está mais automatizada, a coisa está mais bem feita, a coisa já tem um pouco mais de memória de criação. O legal da escalação da França foi que, se ela tivesse jogado com o terceiro jogador no meio de campo, aí a gente poderia concluir que a vantagem estava no meio de campo em superioridade em relação ao Brasil. E como você tinha Casimiro e o Andrei, e tinha Tchouaméni e Rabiot, você impõe aos caras que estão nas beiradas um retorno e uma participação sem bola e com a bola também. Então, assim, de uma forma assim, bem parecidos, você vê um sistema funcionar e o outro menos. Então, você não pode atribuir
ao desenho da seleção a vantagem, porque as duas estavam mais ou menos parecidas. Sim. Eu digo mais ou menos e bem mais ou menos, porque você tem as individualidades, como cada um gosta de jogar. Tal. Então o Brasil precisa ter mais peso no quarteto, que era em os jogos anteriores, a gente observava o quê? Essa possibilidade. Quando tinha Estevão, quando tinha Rafinha, por exemplo, o Vinícius é uma questão importante para a seleção brasileira. O Vinícius tem 45 jogos, 8 gols. Isso, muito pouca coisa. Aliás, vamos fazer o seguinte? É muito pouco. Vamos fazer o seguinte aqui. Mais uma vez, você levantou a bola, que era o assunto que eu queria chegar. Só que a gente tem que fazer um intervalo. Vamos fazer o break. E aí, na volta, a gente já fala do Vinícius. Bora. Sei que o Pedro também quer falar, todo mundo quer falar desse assunto. É um assunto que está bombando aqui no YouTube, inclusive no nosso chat, o pessoal. Que o Vinícius está devendo. Os números comprovam. Ele realmente está devendo. E a gente vai falar sobre isso já já. Intervalo rápido, seguimos no YouTube. Estamos no YouTube? Será uma Copa divertida. No YouTube. Vamos lá. Daisy fala Andrei fraco, Danilo fraco. Vai dar Bósnia, fraco, hein? Gabriel Fraco. Cruz Vai dar Maltina, Bósnia. por que não colocaram o Ryan? Hoje vai dar Bósnia, pelo visto. Fala, Já Pedro. deu. Já deu. Ganhou em Gales, é isso? Ganhou nos pênaltis. Ganhou nos pênaltis. Então teremos Bósnia Bósnia e e Itália. Bósnia e Itália. Adversário da Itália, Bósnia. Na Bósnia. Se passar, É isso. tá na Copa. Fala aí, Bruno. Hélio Mandrade, seleção sem um 9 horrível. Ele acha que vai ter que jogar com um centroavante. Pode ser. Matheus LP. Vamos falar dele, Vini Júnior. Caio Games, Vini Ruim. Tchequia tem o Demais, chute, tem com o a chute da amarelinha. vitória agora, hein? Acabou. Tchequia. Tchequia. José Roberto. Não testou o Luciano Juba, esse lateral esquerdo é fraco. Rodney Lanja, choraram pelo italiano e ele piorou a seleção. Não piorou, não. Desculpa. Também acho que não. Quem? Piorou, não. Piorar, não piorou, não. E aí? Opinião, respeita a opinião Claro. do companheiro aí, mas... Eu não respeito, não. Tem respeito. Tenta Nilson, João Pedro. 6 jogos, nenhum gol pela seleção. André Ping, seleção, não marcou direito e perdeu boas oportunidades. Dois Santa falando que o Sanjota falou que o Brasil vai sofrer humilhação na Copa. Leon, Denis Silva, Ancelotti é teimoso, igual o técnico brasileiro, insiste em jogadores ruins. Só tá revoltado aqui. JL Way, falou que o Arbeloa tinha que ser técnico. Como diria o filósofo, é mais difícil jogar contra 10? Selmo Dias, Amazonas. filósofo que tem dificuldade de jogar Chama o contra aposentado nove. Neymar. Kennedy fala que Estevão no meio e Luiz Henrique na ponta. Acho Estou por interessante. dentro. Assim, que o debate fica em torno do Neymar, nem está em torno do Neymar, né? É que assim, há um equívoco na maneira de se observar o Neymar, que eu ouço, que é o Neymar leva para 30 minutos. Gente, se o Neymar jogasse em alto nível 30 minutos, Ele ia eu pra até Copa. concordaria em levar. A questão é, não, Pedro Gomide, obrigado. ele não suporta um jogo deste. Não aguenta um jogo deste, entendeu? Assim, por 30, 20, 10, não é o tempo. Porque alguns jogadores você fala, ele está brilhando e ele consegue ficar em campo 30 minutos. Tá bom. A questão é, o que ele oferece não serve para 5, para 10, para 15, nem para 20. Não é só a questão física. É a questão física que proporciona a qualidade técnica, né? A abundância que ela sempre teve. Mas você percebe que ele está fora dessa parada. O Deio Marins pergunta para mim, e obviamente que eu já vale para todo mundo, se eu achei que o Vini Júnior foi no jogo muito fominha. Eu acho que tem um lance de mano a mano que ele puxa para dentro que era para tocar a bola. Alguns até ele que E parece que é aquela coisa que tem que resolver. Vamos falar disso quando a gente vai. A gente já meio que começou a discussão aqui do Vini Júnior no YouTube e acho que esse ponto aqui, qual foi o Fansport aí que falou sobre fominha? Bom, tudo bem. Eu vou achar ele. Se vai achar, você fala aí. Sobre o Vini, meio fominha e tal. E o Pedro acabou de falar uma coisa que é curiosa, porque assim, você disse, né, Calçade?
não vai cair a casa do Ancelotti caso o Brasil perca para a Croácia também e tal. A coisa está estabelecida, é o técnico da seleção da Copa, já vai renovar, esquece. Só faltava isso. Aí o Pedro falou que 2 derrotas podem ser com relação a alguns jogadores e tal, cobrança de alguns jogadores. E a gente já pensa no Vini Júnior. Acho que o primeiro jogador que vem à cabeça quando a gente pensa em cobrança é o Vini Júnior. Porque o Vini Júnior, você estava trazendo números do bloco anterior, e o cara ainda não aconteceu na seleção brasileira. E o momento dele no Real Madrid voltou a ser muito bom, somente depois da chegada do Arbeloa. E me parece, quando o Fã de Esportes fala de ser fominha, que ele ainda sente, ele ainda tem que lidar um pouco com isso de ser essa figura central. Ele tem isso. E me parece que ele quer resolver algumas jogadas ainda sozinho, jogadas que ele não precisa resolver sozinho. Você poderia dizer, vamos imaginar que o Vini Júnior jogasse no Brasil. Tá. E a gente falaria, o Vini Júnior não consegue na seleção jogar o que ele joga no Brasil, porque na seleção ele encontra jogadores, situações mais difíceis e tal. Seria um caminho de análise. Isso. O Vini Júnior decide partidas contra o Manchester City. É isso. Decide final de Champions. E vários. Então, assim, o Vini Júnior, o Vinícius está aprovado no mais alto nível do futebol mundial. Então, não é essa a questão. A questão é este cara que ele se tornou, este jogador importante, quando vem a seleção, e aí o Fã de Esportes fala de fominha, eu não vejo isso. Eu vejo como o cara que quer trazer para ele uma certa consistência do ataque que ele sozinho não vai ter. Mas são 2 problemas, tá? O Brasil tem, o Vini Júnior como esse jogador do Real Madrid, que joga e não joga aberto, tá? Você tinha Rafinha e Martinelli, depois na parada para hidratação o Ancelotti inverteu, e aí o Martinelli faz uma bela jogada, porque ele corta para dentro, bate de esquerda, né? E as coisas funcionaram. O que acontece é a questão do Vini transportar esse grande jogador que ele se tornou para a seleção, e ele não consegue, por uma, talvez, cobrança de ser o cara da seleção, autocobrança, e o papel, vamos de uma forma mais simplista, definir o papel do 9. Esse cara não existe. Então interfere no jogo dele também. Porque o Vini, quando joga no Real Madrid por dentro, por exemplo, ao lado de Mbappé, o Mbappé, embora não seja o 9, mas ele está jogando ali centralizado, vamos combinar que é uma dupla de um nível mais alto. E nós não conseguimos estabelecer isso. Então é o Vini tentando resolver sozinho, sem ter o cara do lado dele ou alguém, porque está toda hora mudando e tentando encontrar um ser que possa ser essa dupla. Então, são 2 questões hoje. Uma é ele, a outra é do sentido coletivo. Sim. E hoje ficou evidente isso. Acho que mais do que nunca, assim... Só que a colocação foi do Dai ou Marins, tá? Não, assim, ninguém questiona o talento do Vinícius para jogar futebol. Gente. Isso seria uma loucura. O Ancelotti o conhece bem, o dirigiu em conquistas no Real Madrid. Eu acho que é o técnico que mais foi capaz de explorar bem as qualidades dele até hoje. Não só no aspecto técnico, mas acho que mentalmente me parece muito claro que tem alguma coisa aí. Né? Concordo. Então, assim, não sei se é o peso da responsabilidade. Porque eu vou dizer para você, a Copa de 22 do Vinícius, ela foi melhor do que muita gente lembra. Sim, teve participação em vários gols. Em boa parte dos gols, talvez porque no jogo com a Croácia especificamente ele não foi tão bem, né? Ele foi largou sacado. lateralmente croata para avançar com liberdade. Sim, não foi o melhor jogo dele, talvez isso acabe diminuindo um pouco a lembrança que a gente tem. Mas ali, como um coadjuvante, ele fez uma Copa bem digna, eu diria. De lá para cá, com essa necessidade de assumir cada vez mais a responsabilidade, de ser o cara quando não temos mais o Neymar. E aquele Neymar que as pessoas idealizam, nós não teremos mais. Agora com a camisa 10, é uma coisa que o Pedro Ivo trouxe pra gente ao longo da semana, né? É simbólica essa camisa 10 na mão dele, porque até para mostrar que, olha, gente, vamos nos mover dessa história e vamos dar a 10 pro Vini. Então, assim, se foi um gesto na direção dele, que isso seja para ele se sentir à vontade, não para ele carregar um peso maior. Então, na Copa do Mundo, quando o técnico vai ter mais tempo também com os jogadores, que o Ancelotti possa também tentar deixar o Vinícius mais tranquilo, porque ele não parece tranquilo. Essa coisa de tentar fazer todas as jogadas, de tentar desequilibrar todos os lances, ele não precisa. Ele tem ótimos jogadores ao lado dele. A seleção brasileira tem alguns dos melhores jogadores do mundo, gente. Tem. E quem falar que não é porque não está vendo futebol, pô.
Entendeu? Então, assim, ele não precisa ser o cara que vai colocar todo o Brasil nas costas e levar o Brasil ao título mundial. Se ele acha isso, alguém precisa chegar do lado dele e falar, cara, não precisa. E esse cara talvez tenha que ser o Ancelotti. Eu penso muito como você, porque eu vejo o Vini desconfortável com a camisa da seleção brasileira. A impressão que eu tenho é que, por exemplo, ele viveu esse ano uma fase ruim por um período no Real Madrid. Sim. E todo jogador teve fase ruim na carreira. Maradona, Pelé, o Messi teve fase ruim na carreira. Ronaldo, Isso faz todo parte. Mas ele mesmo incomodado, às vezes irritado e às vezes provoca a torcida adversária e tal, ele nunca pareceu um pouco intimidado pela situação. Ele parecia que não estava gostando, estava incomodando, mas ele não parecia que encolhia. Na seleção brasileira, ele parece muito desconfortável, porque a impressão que eu tenho é que ele sabe que ele pode fazer mais, ele acredita no próprio futebol, mas em campo com a seleção brasileira isso ainda não aconteceu. E a situação está muito desconfortável com ele, porque vai chegando a Copa do Mundo, a cobrança na seleção brasileira é enorme. Ele tem, como o Léo disse, grandes jogadores ao lado, alguns protagonistas de suas equipes. Ele tem um treinador que o conhece bem. O treinador facilita para ele na forma de jogar, né? Porque, por exemplo, com o Tite, ele precisava voltar a recompor do lado esquerdo para proteger o Neymar, né? Deixar o centroavante mais livre. Agora, ele tem mais liberdade para fazer pressão alta e não tem a necessidade de recompor tanto quanto recompunha antes. Então, a bola chega no pé dele, ele sabe que alguma coisa tem que acontecer. E não está acontecendo. Tá? Então, enquanto isso não acontecer, por mais que o Ancelotti converse com ele, dê a camisa 10 e os jogadores apoiem, é uma coisa dele com ele mesmo. Enquanto não acontecer em campo, a gente não vai começar a ver, porque a gente nunca viu, de verdade, o Vini Júnior do Real Madrid na seleção brasileira. Na seleção nunca Agora, vimos. Tem o outro lado. Estreou na Copa do Mundo, fez um jogo bom, fez o segundo jogo Confiança. bom. É isso. Isso muda rapidamente também. Confiança é tudo, cara. Futebol Confiança ele tem, cara. Sem dúvida. Quero ouvir o Pedro também, que vive as entranhas da seleção brasileira, para trazer essa análise de Vini Júnior. Como é que está essa relação com o Ancelotti? Eu vou tentar trazer um pouco de um aspecto, sabe, de tempo. Uma questão temporal nisso tudo. Quando o Birner fala a Copa vai chegando, eu penso muito nisso. Porque a gente está em março de 2026... e passa um filme na minha cabeça lá do meio do ano de 2024, exatamente aqui nos Estados Unidos, conversando com vocês, na bancada do Linha de Passe, pós-jogo de seleção brasileira. E a gente batia muito na tecla de algo que o Vinícius precisa ser protagonista. E a leitura nossa, de muita gente, até internamente na seleção, é que ele sentia esse peso. De ter que ser protagonista era um peso naquele momento. Eu lembro de uma partida que o Vini teve que ser protagonista e foi. Após um empate na estreia, tem um Brasil e Paraguai na segunda rodada da Copa América, que tem que ser protagonista e é. Ponto. Dali em diante, ele teve que ser protagonista algumas vezes e não foi. Só que o tempo está passando. O trabalho ao redor, não acontece. Naquela época era, não, mas é porque o tipo de jogo, o Brasil encara defesas fechadas. O Vini contra a defesa fechada não é exatamente o Vini do Real que tem em campo. Eu já vi o Vini com dificuldade diante de defesas fechadas. Hoje o Vini em algum momento teve campo. Hoje, em algum momento, o Brasil roubou, tentou acelerar o Vini com o campo. E aí tem coisas que não adianta eu querer aqui achar que temos respostas para tudo. É um Vini que erra dribles aqui, erra lances aqui, que você pensa ele com a camisa branca dentro do Bernabéu ou simplesmente jogando a Champions, você vira e fala, vai decidir. E aqui não é assim. Tem uma bola muito emblemática, Vini caindo pela direita, virada de campo direita, quase linha de fundo, no primeiro tempo, que roubam a bola dele como se rouba um doce de uma criança. E o Vini não é esse tipo de jogador. Eu não estou aqui para massacrar o Vini. A questão é que a gente quer entender quanto que ele vai ser aquele do Real. E acho que passa por confiança, por se habituar. O Vini falando desconfortável. Pode ser, pode receber essa camisa. Ele agora não é mais aquele destaque, o protagonista interino, como a gente brincava no Mundo F mais cedo, né, Léo? Ele agora é o protagonista de fato. Assumido. O posto é dele, o mandato é dele. E aí, entender. No segundo tempo, eu fiquei muito de olho no Vini, em algumas bolas que ou não chegavam nele, ou ele errava, e meio que cabisbaixo, aquela coisa de que incomodado que não aconteceu. Então, acho que é contexto de um Vini que ainda não viveu esse protagonismo aqui, antes por causa do time, às vezes por erro dele, mas é bom frisar, não foi só o Vini que teve erros técnicos hoje. Tá? Eu vi erro de recomposição, eu vi erro de saída de bola, eu vi erro de passes no meio de campo, erro de salto de pressão, erro de pressão ajustada. Quando o bloco está mais baixo, o Vini, onde ele tinha que acertar, acelerou a bola, tomada de decisão, tomou uma decisão errada no início. Drible, 1 contra 1, não acerta o drible.
São coisas, quando você para pensar, pelo menos nisso o Vini vai bem. Aqui ele não está indo. Talvez não seja tão simples explicar. Aí tem que conversar com ele, se pega no mental dele. Eu vi um Vini dando entrevista muito mais maduro, muito mais solto, anteontem. Ontem de manhã. Hoje não foi assim. Então, acho que está faltando sim, passa pela confiança, por entender o contexto, por ficar mais solto. Um jogo talvez próximo, uma boa partida contra a Croácia pode mudar isso? Pode. Uma boa estreia de Copa pode mudar isso? Pode. Fato é que ainda não aconteceu. E falar isso não é desmerecer o futebol do Vini. O Vini não precisa provar nada pra gente, pra mim, pra bancada, pra quem está nos assistindo. Ele é um cara de grandes jogos, de momentos agudos e decisivos. Ainda não é na seleção, e talvez por contexto. Você falou, como o Pedro também falou, pode chegar na Copa, 1, 2 jogos, vai bem, vai embora, confiança, pegou. Só que, cara, já é um ciclo inteiro, hein? Então, mas está me dando duas opções. Não aconteceu esse... Não aconteceu esse jogo, essa confiança. Assim, desculpa interromper. Não, vai lá. E você segue o raciocínio. bem rude com o senhor. Vai. Tira do time? Não, eu não tiraria. Então acorda. Então, eu não São tiraria. duas opções que eu não Isso é tiraria. assim, ou joga ou não joga. Mas o Birner, assim, por exemplo, começa a Copa do Mundo, primeiro jogo, vai mal. Segundo jogo, ele vai mal. O Brasil vai ganhar, tá? Ele vai mal. 2 jogos. Tem alguém bem? Tira do time. Essa é a questão. Aí sim. Essa é a questão. Sim. Agora não é hora. Mas é um ponto de atenção. Já fez. Se na Copa do Mundo ele estiver mal e tiver alguém bem, sai do time. É um ponto de atenção. Nós temos um jogador, a gente está falando da questão da confiança, mas com a camisa da seleção já teve oportunidades de recuperar a confiança, já teve oportunidade de jogar bem. Sei que o ciclo foi difícil, tá? Trocas de treinadores, etc. Mas ele não conseguiu isso. Ele ainda não conseguiu. E é muito tempo já. Ele está muito longe do jogador do Real Madrid que ele é. Ele está muito longe do jogador do Real Madrid. E o jogador do Real Madrid que ele é em grande parte desses 4 anos entre as Copas do Mundo. Sim. Agora, no caso, 3 anos e meio, porque a outra foi no final do Isso ano. pode ser para ele uma barreira. Aí o treinador tem que se... Carlo Ancelotti tem que se preocupar com isso. Um outro fator para ajudá-lo seria tentarem... E isso é muito... O Ancelotti pode fazer isso, né? Claro. Mas encontrar qual seria a melhor formação para ter o máximo do Vinícius. Se é que esse é o problema. Pois é, Né? e se for basicamente a confiança. Você também não pode formações, o cara não está confiando. atribuir o problema do Vinícius ele aos tá outros. buscando. Sim. É uma questão pessoal. O papo interno é sobre buscar isso. É uma questão Eles pessoal. querem isso. Como... E quando se olhou para esse desenho de jogo, desculpa te cortar, Calça, se imaginou baixando, defendendo bem, travando e esticando. Vai ter campo, vai ter qualidade. O jogo facilita Está num pra momento ele. ótimo. Não aconteceu. E não dá para também jogar tudo na conta da análise do jogo de hoje, mas não aconteceu. Mas está se tentando isso aqui, de ter o Vini um pouco mais, sabe, resolvedor, o Vini do Real, como se diz, né? Só para complementar o que você falava. Porque assim, eu vejo o que seria o quarteto nesse formato do Ancelotti. Qual seria o quarteto do Brasil na Copa? Esse quarteto teria quem? Vinícius. Teria que ter o Vinícius, teria que ter o Estevão. Rafinha. Teria que ter o Rafinha. Tem o Estevão. Isso. E aí temos aquela vaga que até agora Cunha. ninguém Tem Martinelli, tem ninguém Cunha. abraçou. Não, mas ele tem que ser um cara que possa jogar ali. Um cara mais centralizado. Eu não vejo, se você olhar para a qualidade, talvez esse quarteto possa se desenvolver durante o Mundial. Mas esse quarteto não fica abaixo. Assim, a França tem um quarteto maravilhoso, o do Brasil é muito abaixo. O da França funciona muito. O do Brasil não funciona proporcionalmente ao talento que o Brasil tem. Deixando uma Isso pergunta. não funciona. O quarteto, os 4 jogadores mais ofensivos do Brasil, tecnicamente, não são melhores do que os 4, não estou falando da minha mão, da Espanha? A Espanha também não tem um cara por dentro, tem que jogar o Oyarzabal. A Espanha joga melhor futebol do mundo, por isso estou falando. Né? Mas você tem 2 beiradas definidos, né? Sim. Sendo que o Nico está numa temporada muito irregular. Machucado. Ele tem problema no pubis. Digo, mas todo mundo vai levar problema para a Copa, tá? Não tem ninguém que vai chegar na Copa sem problemas. Todo mundo. Lamine Yamal, um ano complicadinho para ele, agora ele está legal, mas era problema no pubis. Os caras estão falando, olha com o Lamine Yamal. Do outro lado, o Nico Williams ainda não conseguiu se livrar. E aí você vai para outros países que têm problemas. Tá, mas os nossos são grandes, porque você não tem o quarteto que você diga, isso aqui é o ideal do Brasil na Copa do Mundo, se ele conseguir até o final assim, isso não tem. Então é a missão do Ancelotti a partir de agora. Esse jogo e o próximo, eu acredito que vão servir para ele fechar a lista. Ganhar, óbvio, ninguém vai
não vai chegar o Ancelotti e falar assim, eu não estou nem aí para o resultado. Todo mundo está aí para o resultado. Todos. Tanto você viu como a França comemorou hoje. O banco, deixando e tal. Porque, meu, é do Brasil. E se ganhasse da França, a mesma coisa. E a Croácia também. Mas é preciso ter confiança. Por exemplo, o Danilo, no meio de campo. O Danilo do Botafogo. Eu queria chegar em Danilo é um cara e Luiz Henrique, que, Calçadinho. cara, sim, pelos problemas que nós temos, sim, o Danilo do Botafogo e o Danilo do Palmeiras, dá para levar. Dá. Também acho. Dá para levar. Só que ele está De aqui num acordo. processo, hein, Pedro? Está num processo que é uma decisão que não vai ser uma certeza. Porque você não tem o tempo da certeza. Né? E aí eu. A gente vai voltar de para o eliminatória mesmo que papo ele de jogando. sempre. Vai faltar tempo para entender, vai faltar tempo para maturar o Danilo do grupo da seleção, vai faltar tempo para talvez amadurecer o jogo do time do Ancelotti para potencializar o Vini. E aí a gente está tendo esse papo desde março de 2023, primeira data FIFA pós-Copa. Não dá para resolver até o final de maio, que é quando a seleção se apresenta, a questão do tempo. Isso não se controla, isso se perdeu. Agora é Copa do Mundo. O Birner sempre bate muito nessa tecla, né? São aqueles 40 dias agora. 8 jogos, 40 dias. Não tem como recuperar ciclo. O Brasil É isso. ganhou da Croácia pré-Copa de 18, ganhou de europeus em outras pré-copas, chegou muito bem nas últimas 2 Copas e isso não disse muito sobre o que foi o desempenho na Copa. Teve Copa que o Brasil chega muito bem e não anda. O Vini chega com interrogações em 2022 e tem uma boa Copa, a meu ver. Então, assim, agora vai ficar muito mais na conta do ajuste fino e não ter essa certeza. Estou com você, Calça. Pode ser o Danilo, a gente não tem essa certeza. Pode ser. Opção tem. Agora, não tem como cravar aqui que vai acontecer. Boa. Pedrão, abraço para você, boa sequência de trabalho aí, valeu. Nos vemos então na próxima terça-feira, pós-Croácia. Estou aguardando você. na linha. Terça-feira tem. Pós-Croácia. Boa, maravilha. É isso aí, pessoal. Se chegou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder o próximo conteúdo. Valeu, fui e até a próxima.